Deus abençoe. Amém, pessoal, amém. Então, assim, que alegria estarmos aqui, né? Eu trago saudações lá da Igreja Água Viva, do Bispo Flávio, Adaí, também de toda a equipe pastoral, né? Que alegria estar aqui. Peraí. Que alegria estar aqui. Então, realmente me sinto em casa. Eu disse assim, que igreja linda, apaixonada por aqui, viu? Amém, amém. E nós estamos aqui realmente numa caminhada. Estamos aqui no mês de maio, mas nós estamos aqui pós-Páscoa. E o que é que nós estamos aqui caminhando? Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo, né, celebrar a festa de Pentecostes, o início da igreja cristã, a fundação da igreja, a igreja primitiva, aquela igreja viva. E essa igreja é viva também. Pode dar uma glória, aleluia? Aleluia! Então, a gente está exatamente, né, nessa caminhada. E começamos uma... Está ali, pronto. Uma série que é justamente o Espírito Santo nas estações da nossa vida. É interessante, né? E eu fico assim, Senhor, nós estamos no rumo certo, né? Nós precisamos estar com corações preparados para celebrar esse Pentecostes de uma forma plena, tremenda e poderosa. Amém. E aí, nas semanas antes, nós... fomos ministrados aqui o Espírito Santo em tempos de confusão, de fraqueza, de luta interior, de missão. E hoje nos cabe falar sobre o Espírito Santo na construção do caráter. E aí, eu vou dar só um spoiler, né? Eu tenho 5.9 de motor. Não sei você, mas o meu motor é assim, 5.9, poderoso. Oh, glória! E aí eu me lembro, eu não vou dizer há muitos tempos atrás, mas pelo menos umas 2, 3 décadas atrás, quando a gente tinha um cristão, que naquele tempo a gente chamava era de crente mesmo, crente. Chegava assim, o crente falava, a palavra do crente era prego batido com ponta virada. Era ou não era, irmão? Era, o que ele dizia ali, ó, estava lá, estava feito, não é verdade? E a vida dele era ali. Olha o irmão ali. Todo mundo dizia, o irmão está passando. Era assim. E o que aconteceu nessas 3 décadas? O que aconteceu ao ponto de lá no meu trabalho, a gente tem várias pessoas evangélicas, e a menina que trabalha disse assim, eu faço umas orações. Claro que a gente não pode perder a oportunidade, né? E aí eu não perco a oportunidade. Então, todo dia de meio-dia, quando a gente reúne 2, 3 pessoas, eu sempre levo uma palavra, uma reflexão, uma coisa bem curtinha, 15 minutos, uma coisa assim, a gente ora e depois vai almoçar. E essa pessoa, um deles, vai para lá. E a menina me chamou e disse assim, ela não me chama, claro, lá ninguém me chama de pastora, nada. Jeane, olha. Quando tu estiver orando lá, tu ora por fulano, não vou dizer o nome, porque ele é mentiroso. Eu digo, misericórdia. Porque mente, viu? Mente que assim, ó, transborda de mentira. Outro, também lá, menina aumenta, para não dizer mentir. Então assim, o que é que aconteceu conosco? O que é que aconteceu no decorrer do tempo que nós não podemos ter o quê? Palavra. Falar a verdade. Não é verdade? E no mundo secular, isso porque são evangélicos. Misericórdia. Para não pecar. Tá certo? E no mundo secular, o que é que a gente está vendo agora? Um bocado de onda agora de bebê reborn. E o bebê foi para lá, e o padre não quis batizar. Chegou na UPA, o médico não atende. Porque é uma boneca, pessoal. É uma boneca. E está uma histeria coletiva. Não é verdade? E o que
assim, constrange mesmo é saber, sabe, nisso tudo, que eu não vejo nem aquelas pessoas que estão precisando de um tratamento assim, emocional, psiquiátrico. Não é sobre elas que eu estou falando, porque precisam ser cuidadas. E nós não precisamos estar aqui levantando mão para uma, culpando pessoas. Mas o que me incomoda são as influências. Porque elas não têm nada de psiquiátrico não, meu irmão. Elas estão fazendo conteúdo, né? Fazendo isso, pegando esses bebês reborn. Sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Cada vez que você abre um TikTok daquele, que ela faz aquela encenação, não está em canto nenhum, ela está ganhando dinheiro. E o que é isso, minha irmã? Falha de caráter. Falha de caráter. E é isso que hoje nos incomoda. É isso que Deus quer restaurar no seio da sua igreja, que nós possamos restaurados, possamos ir, irmãos, na autoridade de vidas consagradas, de vidas rendidas, de vidas transformadas. Porque você é a Bíblia que o povo vai ler lá fora. Não pense que alguém vai abrir essa Bíblia aqui, não. Mas ele vai ver a tua vida. Ele vai ver a tua casa. Ele vai ver como é que você anda, como você se comporta, como você reage, como você lida com as situações. É isso que ele vai ver. E aqui eu não estou querendo pregar que todo mundo é assim, Mulher Maravilha, super-homem, indestrutíveis. Eu estou querendo dizer que caráter não tem a ver, sabe, com ser perfeito, não. Caráter é a necessidade que você tem de ser igual a Jesus Cristo. Eu tenho que ser menos que ontem, menos que amanhã, e mais do que amanhã. Eu tenho que aliás, é mais do que ontem e menos que amanhã. Eu tenho que parecer, eu tenho que chegar num espelho, sabe? E dizer, hoje eu tô linda, estou parecida com Jesus, ó. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Esse é o caráter cristão. É quando a personalidade moral nossa define as nossas ações mediante a palavra de Deus. Amada, eu não quero que você siga Jeane, não. Siga a pastora, siga. Não! Siga Jesus. Porque quando Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É a Ele que você tem que seguir. É a palavra dele que você tem que seguir. Saiu e depois soube. Não tinha zap, pessoal. Não tinha zap, não. Aí chegava a história depois. Aí ele soube que tinha pessoas infiltradas na igreja. Falando o quê? Falando que era necessário ser circuncidado, que era necessário, sabe, para ser salvo, não era mediante a fé, era mediante também o cumprimento das leis mosaicas, das leis cerimoniais, principalmente a questão da circuncisão. E Paulo disse, Gálatas insensatos. Vocês esqueceram tudo, foi? Deu memória coletiva? Amnésia coletiva? Não. E aí o apóstolo, em amor, escreve essa carta. E no final dessa carta, ele fala sobre o caráter. E é justamente onde nós chegamos aqui. Sabe, muitas vezes nós queremos chegar no Pentecostes e dizer, a igreja formada sem a ação do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora. É sobre isso que nós vamos falar. Como construir, tá certo? Como construir isso, exatamente isso. Porque aqui o mundo, fala aqui, ó. O mundo não está esperando mais pregadores, mas cristãos que revelem o caráter de Cristo. Você tem que revelar o caráter de Cristo nesse mundo. É sobre isso.
Não é nada menos que isso. E aí, o que é que nós precisamos fazer? E diz aqui, como é que eu vou construir esse caráter? E aí o texto de Paulo aos Gálatas vai nos ensinar. Para construir meu caráter com Deus, eu vou entender, primeira coisa, eu entendo a dinâmica entre a carne e o espírito. Veja, abra sua Bíblia, por favor, eu vou dizer aqui, viu? Não sei se você... Minha irmã, entre com uma Bíbliazinha dessa. Pode ser de rosinha, pode ser pretinha, pode ser verdinha, pode ser cor que for, minha irmã. Mas entre, porque aqui a gente passa as paginazinhas. Vê que coisa gostosa, né? É isso. Abra sua Bíblia, acompanhe. E olha o que diz a palavra no versículo 16. Ele diz, por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Então nós precisamos entender que há uma constante luta. Quem gosta de briga? Quem é brigão aqui? Eu não sou brigona não, mas tem alguém aqui brigona que fica aqui naquela briga, não sei o quê. Ó, é o seguinte, você tem uma luta que é constante. É entre a carne, os desejos da carne e o quê? E o Espírito Santo. E aqui a carne, não é essa carne aqui não, né? A pastora aqui toda molezinha aqui não. Não é essa carne não. Não é esse músculo, essa pele. A carne aqui, ela significa exatamente, é aqui a nossa natureza herdada, caída, corrupta, com sua propensão para o mal, seus desejos corruptos e suas exigências egoístas. Seja sincero, meu irmão. Sem Cristo, você só pensa no seu umbigo. Eu sou linda. É só isso. É isso. Não há outra coisa. Sem Cristo, sem olhar para o próximo, sem amar o próximo, sem amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo, você só se vê, você só vê sua família, você só vê os seus desejos, e muitas vezes desejos egoístas. Desejos que não sabem as consequências para o próximo. É como diz uma amiga minha, a gente só se coça assim, ó. Para nós tudo, para o outro nada. E é justamente a carne quer dizer isso. E ela não precisa ser, ela precisa ser crucificada. A carne não tem esse negócio de ficar mexendo com ela, brincando com fogo. Não brinque com fogo não, que você se queima. Está entendendo? Quer que eu seja mais clara? Não brinque com o pecado. Não brinque com aquelas coisas que Deus fala que Ele abomina. Seja sério. E o Espírito aqui é o Espírito Santo, não é o meu lado espiritual, não é aquilo contrário ao material. Aqui mesmo, quando ele diz, há uma coisa que é contrária a essa luta, é a carne e o Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito Santo é Ele. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, o Espírito Santo é o nosso selo, a nossa marca. E é Ele que faz a nossa identidade. É Ele que nos modela. É Ele que nos levanta. É Ele que nos faz caminhar. É Ele que nos dá uma nova vida. E nos dá santidade. Eita! Palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Quer parecer com Jesus? Você tem que ser o quê? Santo, separado. Começar a ver as coisas que agradam o coração de Deus, daquilo que não agrada. Amém? E aí eu quero falar que Stott, eu gosto muito de John Stott, um grande, inclusive anglicano, né? Um pastor anglicano. Ele já faleceu, mas ele veio aqui no Nordeste, né? Eu me lembro que o bispo Robson conhecia ele pessoalmente. E ele disse uma coisa
ele fala sobre essa luta. Eu já disse a vocês que é uma luta. E ele fala algo assim, bem aqui. Primeiro, os desejos da carne são desejos ativos, vivos, fortes. É cheio de luta, de conflito. Conflito com a carne, conflito com o inimigo, conflito com o mundo. Todo dia você tem que escolher Deus, né? Não tem aquele louvor, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, glória! Amém. É todo dia. É a luta. Sabe, é resistência. É você se posicionar do lado certo. Escolha o lado de Cristo. Escolha a palavra. É sobre isso. A outra coisa que ele diz, os desejos da carne e o do espírito são opostos entre si. Ele acabou de dizer, são opostos. Você não pode estar na carne e dizer que está no espírito. Nem pode estar no espírito e dizer que está na carne. E aí a gente vê aqui a listinha. Essa listinha tão linda, né? Eita, que lista, pastora. Uma lista aqui que chega a dar para tremer. Olha a carne que tem, vê. Ela aqui. Imoralidade sexual. A gente tem pecados sexuais. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Aí eu quero dizer a você, idolatria não é uma imagem, não. Você pode idolatrar seu filho, seu marido, né? Eu já vi gente idolatrar carro. Não levou a sogra para o hospital, porque o sangue ia melar o carro. Que é isso? Idolatria de um carro, né? E ele vai mais. E ele diz, inimizades. Isso não é com esse povo, não. Vocês são amigos de todo mundo, né, pessoal? Não tem de mal, não, né? Lá vai. Rixas, ciúmes. Eita, agora pegou. Não tem ciúme e inveja, não, meu irmão. Mas aquele meu vizinho. Olha, é isso. Mas tem tudo, menina. Tu visse? Eita, que agora veio. Agora foi. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras. Só bebo 2 dedos, pastora. 2 dedos, é sim. 2 dedos. Tá certo? Só 2 dedos aqui. Tá certo? Orgias e coisas semelhantes a essas, que ele diz, não herdarão o reino de Deus. São opostos. E do outro lado tem o quê? O fruto. Amor, paz, alegria. São opostos. E a última coisa são desejos controláveis. Sabe por quê? Porque eu tenho que tomar a decisão correta. O que é que eu tenho que ter com a minha carne? Crucificar. Quantas horas Jesus ficou crucificado? Diz a palavra ali que ele foi de 12:00 às 3, mais ou menos, não foi? Só que Jesus só foi 3 horas porque teve tudo assim, todo o peso do pecado do mundo. Mas você sabia que eles ficavam até mais de um dia crucificados? É lenta. A morte pela crucificação é lenta. Por que quer dizer que é lenta? Porque todo dia você tem que crucificar o seu desejo da carne. Botar, eu desejo, olha, eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar onde? Eu vou me render ao Espírito. É controlável porque você se rende ao Espírito Santo e crucifica a sua carne. É esse processo, não é menos que isso. Ou seja, você vai colher o que você vai plantar. O que é que você quer? Qual é a sua escolha no dia de hoje? O que é que você quer levar para a próxima geração? Qual vai ser o teu legado? Isso é você. E aí a gente sempre tem, né? Aqui pode passar. Tem a história, conta-se que um sábio indígena disse a seu neto: dentro de mim há 2 lobos, né? 2 lobos. Um é violento, invejoso,
cruel. O outro é bondoso, pacífico, justo. Eles vivem em guerra. O neto perguntou: qual deles vence? A gente sempre gosta de estar para quem vence, né? O avô respondeu: aquele que eu alimento. O que é que você tem alimentado na sua vida? Olha isso aqui. Eu estou dizendo a você que eu não estou vendo aqui o stories não, tá? Isso aqui é para eu não passar muito para vocês e vocês não cansarem de mim. Mas aqui é só você ficar rolando. Quem rola mais de 2 horas? Ah, menina, passa tão rápido. Passa tão rápido. Eu estou assim, ó. E eu vou na Austrália. Depois eu vou ver o surf, para não dizer outras coisas. E eu vou aí. Depois eu estou no mundo inteiro. E não estou em casa. Não estou com meu pai honrando minha casa. Eu não estou olhando a minha esposa. Eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. É sobre isso. Você tem alimentado a sua carne ou seu espírito? Quem é que você tem alimentado? As escolhas que você tem feitas diariamente, em que área está sendo fortalecida? É justamente, mas eu escolho Deus. Isso é diário. Amém? E aí a gente vê, pode passar, ele diz assim, John Piper, também um escritor, eu gosto muito dele, ele diz assim, o Espírito Santo não é um hóspede passivo, ele é um Senhor ativo que deseja formar Cristo em você. O Espírito Santo quer transformar você na imagem e semelhança do seu Salvador. Ele luta por você, ele fala com você. A grande questão é porque você está com esses ouvidos tão cheios de cera. Porque você não olha ao redor. Porque Deus tem falado. No sussurrar. No seu acordar. Naquele livramento que você recebeu essa semana. É verdade ou não é? Deus tem falado. Mas nós precisamos desenvolver a capacidade de escutá-lo. Eu me lembro quando meu marido ainda era vivo. E quando ele chegava, ele assoviava. E eu dizia assim, eita, tá chegando o meu amado. Você tem reconhecido a voz de Deus? Porque Ele é o seu amado. E é esse amado de nossas almas que nós não podemos mais deixar de ouvir, de desejar, de anelar. Amém? A segunda coisa que eu falo, eu edifico, tá certo? Eu edifico o fruto do Espírito na minha vida. E aí ele diz aqui, em exatamente Gálatas 5:22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, meu irmão. Stott relata, inclusive, que esse é o versículo preferido dele. E por quê? Porque reflete o caráter de Cristo. Reflete Cristo é. Aqui é o fruto. Então quer dizer que é um conjunto de qualidades, um conjunto de atributos que revelam, que me fazem ficar bela aos olhos do Senhor. Você quer ficar bela? Então não precisa só da chapinha. Não precisa somente uma calça bonita, forte, corajosa, belíssima aí, brilhando. Nós precisamos, sabe, buscar isso nas nossas vidas. Amém? E ele começa dizendo exatamente isso. Quando o fruto, quando o Espírito está no controle da nossa vida, o caráter de Cristo é consequência. Porque quando eu estou no Espírito Santo, eu sou nova criatura. Aleluia! Se eu sou nova criatura, amados, eu me pareço mais com meu pai. Tal pai, tal filha. Oh, glória!
Parece com ele. Vai passando e diz: eita, é sobre isso. E a gente começa nessa lista linda de várias manifestações. A gente começa com o amor. O amor que é justamente a base de todas as virtudes. E John Stott, ele faz uma pergunta: qual a marca distintiva de um cristão? O que é que te distingue das outras pessoas? O que é que te faz ser parecido mais com Deus? E aí ele vê, é o amor. Aí eu gosto de 1 Coríntios 13, pode passar aí. E ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. O amor é maior que o conhecimento. Você pode fazer todos os cursos. Você pode ir para a faculdade, fazer especialização, fazer mestrado, fazer doutorado. Fazer todos os cursos, amado. Conhecer todas as coisas. Mas se você não tiver amor, nada será. O amor, ele é maior que a experiência. Ele diz: ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e toda fé. E ele diz mais: e tem uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Não adianta aqui estar esperneando, falando de dons, sem o fruto. Sabe por quê? Porque é pelo fruto que você é conhecido. Não é pelo tom da tua voz. Não é por quantas pessoas você curou. Não é por tantas pessoas que você profetizou. Não é por tantas pessoas que você, fez, aconteceu. Mas pelo fruto do amor na tua vida. Será que você tem amado o teu próximo? Será que você tem perdoado quem Deus já colocou na sua família? Porque na família da gente sempre tem aquela pessoa que é difícil de amar. Ou só é na minha? Tem alguém aqui difícil na tua família? Tem gente aí que tem gente difícil na família? Levanta a mão. Eita, tem gente com duas mãos. Eu não podia assim fazer. Não é verdade? Tem gente difícil na tua vizinhança? Tem gente difícil no teu trabalho? Pronto, então você chegou no mundo real. Mas é o amor. O amor que é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não procura seus interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. Olha, isso é para as mulheres. Homens, tapem os ouvidos. Não guarda rancor, tá? Isso é para a mulher, tá? O amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Amém? É desse amor. E o amor ainda é maior, tá certo, que o serviço. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, certo? Entregue meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é o carro-chefe dessa lista. Porque o próprio Deus, ele se revela como Deus de amor. E onde tem amor, tem o quê? Tem alegria. Aí a lista segue, o baile segue, porque depois do amor, tudo é melhor. E ele diz: a alegria que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegria é coisa séria nos céus. Sabia que 1/3 do reino de Deus é alegria? Então seja alegre, meu irmão. Oh, glória. Porque o contrário de alegria é murmuração. É gente que quando você chega... Oi, minha filha, tu sabe, né? O dia hoje está assim, 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 assim. Menina, eu só pedi oi. Eu só dei um oi, né?
Amado, o contrário disso é amargura. Alegrem-se no Senhor, não porque as coisas estão bem, tá? Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, né? É isso. Alguém vai me chamar para o louvor, mas eu sei que eu não sou boa, tá? Eu sei. Não me julguem. Paz não é ausência de guerra, mas presença e equilíbrio interior. Paciência, capacidade de suportar com esperança. E a gente tem que ter uma paciência com a paciência de Deus. Sabia disso? Porque Deus é paciente e a gente quer andar na frente dele. Eita, que agora foi chave. Tu quer correr e Deus disse, espera, homem. Espera, mulher. Tem paciência. Eu tive tanta paciência até tu chegar aqui e tu perder essa paciência com o menino lá, com a tua casa, com aquele que ainda não está na tua, né? Paciência. Precisamos ter paciência. Amabilidade e bondade, desejar o bem e fazer o bem, sem ver a quem. Você não vai fazer o bem, amado, para aquele que pode te pagar de volta, não. Você vai fazer o bem a quem mesmo, sabe? Deus mandou, faz. Ele diz fidelidade, constância e compromisso, mesmo sem aplauso. A gente só gosta de aplauso, né? Não, seja fiel, constante, temente no Senhor. Mansidão. Aqui só tem homem manso, né, pastor? Só manso. Mulher aqui só mansa, não é isso? Todas assim, bem... Olha o rostinho, estou vendo aqui todo mundo mansa. Menina, cada rostinho melhor do que o outro. Né? Não briga em casa, né? Não grita com os filhos. Não grita. Porque lá na palavra de Deus diz que longe de vós toda gritaria. Isso é uma correção para mim. Num dia que eu gritava com meus filhos pequenos, né? Aí eu li esse versículo, aí eu fiquei, eita! Procurei não mais gritar. Tá certo? Mansidão, domínio próprio, né? Autocontrole. É muito difícil, mas é o que o Senhor nos pede. Tá querendo falar, meu irmão? Morda a língua. Depois eu não vou ver quem está com afta. De tanto morder. Tá certo? Não vou perguntar quem está com afta. Morda a língua. Porque a língua é um instrumento que mais destrói. Sabia disso? Agora imagina um pomar. Se a raiz é boa, a árvore bem nutrida, o fruto aparecerá. Se você está conectado com Cristo, não precisa, meu irmão, estar conectado no teu celular, não. É conectado com o Senhor. O fruto aparecerá. É uma consequência. É da vida, amados. Tá? É muito mais do que a gente permanecer. Jesus lá em João 15, ele disse, né? Eu sou a videira verdadeira. Ele disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Depois ele, permaneçam em mim. Não é isso? Tudo era permaneça. Permaneça no Senhor, permaneça no Espírito. Tá certo? E pergunte, em que área da minha vida eu preciso mais do Espírito? Porque tem aquela área que é difícil na tua vida, né? Reconheço, eu também reconheço. Eu estou aqui no espelho, irmão. Não estou falando para o povo, não. Estou falando para mim. Tem áreas na nossa vida que são mais difíceis. E é sobre essas áreas que você tem que pedir ao Senhor. Senhor, me ajuda. Eu preciso mais de Ti nessa área. Eu preciso santificar os meus pensamentos. Eu preciso santificar a minha boca. Eu preciso santificar meu relacionamento dentro do meu lar. Porque o meu lar é presente de Deus. A tua família foi escolhida a dedo por Deus. É bênção do Senhor. Você pensa que está na família errada? Tá não.
Está na família certa, mas é complicada. Aí Deus, mas eu não chamei você, minha irmã, aquela que descomplica, que está ligada em mim, que vai lá profetizar, que vai viver a minha verdade e que vai ser a luz naquela casa. Aleluia. E ali, Rick Warren, ele vai dizer exatamente isso. O fruto do Espírito é a manifestação visível do caráter invisível de Cristo em nós. É muito lindo isso. Sabe onde é que eu vejo isso? Eu vejo Estevão. Estevão ali morrendo, sendo apedrejado. E ele olha para os céus e diz: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Na hora da morte, ele pensou naqueles que o maltratavam. O que é isso? Caráter de Cristo. Porque foi essa oração que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? E terceira, para a gente não já terminar. Para construir meu caráter, eu crucifico as minhas paixões. Sabe aquilo que eu gosto muito? Eu tenho que crucificar. Ele disse: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo não diz que a gente deve disciplinar a carne. Paulo diz que nós devemos crucificá-la. Não há vida nova sem renúncia. Não há vida nova se você não deixa para trás essa carne podre. Pode chamar de podre. Porque a carne é podre mesmo. Tá certo? Crucificar a carne é negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. Dizer não ao nosso orgulho, ao nosso ego, à nossa velha natureza. Também é muitas vezes que a gente tem até o certo pela motivação errada. Também precisamos crucificar. Então veja, não é somente dizer que ama, mas é amar como Jesus amou. É amar na profundidade que o Senhor nos amou. Tá certo? A cruz não é o lugar onde Cristo morreu por nós, mas é o lugar onde nós temos que morrer todos os dias. Todos os dias nós temos que crucificar algo. Quem aqui tem pensamento ruim? Levanta a mão. Eu tenho. Olha, quando a gente vai confessar aqui o pecado, aí você diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, né? Mas eu não penso. Me diga que aquele que tu não gosta passou na tua frente, já vem um pensamento, pessoal. É muito rápido. É a luz, é pum, metido, né? Amostrada. Quem nunca pensou isso? Amostrada. Tá ali, ó, só amostrada. E não sei o quê. É muito rápido. Então é por isso que nós temos que entender que é crucificar. Precisamos crucificar. A cruz quebrou o domínio da lei, mas também o domínio do pecado. Então, se nós estamos aqui crucificando a carne, porque essa cruz tem poder. Jesus morreu nela para que eu e você tenhamos uma nova vida. Uma nova história Deus tem para você. Um novo começo. Amém? Agora, se você tem uma cobra em casa, você vai educar a cobra ou você vai matá-la? Eu vou matar. Se você quer ficar com a cobrinha na sua casa, para depois ela lhe morder, é isso que a gente não pode dar vez à carne. Tá certo? A minha pergunta é: o que é que você precisa crucificar na sua vida? O que é que você precisa hoje crucificar? Não há ressurreição, Tozer dizia, não há ressurreição sem crucificação. Muitos querem o poder da ressurreição, mas sem o preço da cruz. Não há possibilidade. Mas eu tenho uma boa nova para você. Diga boa nova. Boa nova. Eu tenho uma boa nova hoje para você.
Se você quiser, abra aí Romanos 8. Apaixonada por esse texto. Apaixonada por esse texto. Romanos 8. Eu vou ler aqui do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos com Ele da glória. Amado, a boa nova é que Jesus venceu naquela cruz por você. E agora você pode ser chamada de filha de Deus. Aleluia! Nada mais, nada pode nos separar do amor do Pai. Nada pode mais nos separar daquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que intercede por você. A boa nova é que hoje você tem uma herança. É co-herdeira. Está rica. Está podendo. E ele diz, co-herdeiras com Cristo. Herdeiras de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a boa nova. Que nós não precisamos estar presos, escravizados pela carne, escravizados pelo pecado, pelo poder do diabo, pelas sutilezas do mundo. Você é livre. E em Cristo, você é herdeira, filha, filho de Deus. E aí, o que é que acontece? Nós somos transformados o quê? De glória em glória. E ele diz, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Espírito, que é o Senhor. Somos transformados de glória em glória. Você pode dizer um amém? Disse, ô glória! É uma transformação progressiva, constante. Cada passo de obediência e de rendição ao Espírito, você vai ficar mais parecida com Jesus. Tira a foto, tira a selfie. Parecida com Jesus, né? A cópia de Jesus é para isso. E eu quero hoje desafiar você. Alimente o seu espírito e não a carne. Leia a palavra, vá orar. Nós estamos aqui no momento de intercessão, no momento, esse casal aqui abençoado. Vocês estão entendendo o que é que Deus botou aqui nessa igreja? Vocês estão entendendo que Deus escolheu assim, de forma maravilhosa, um casal que tem um coração no trono da graça de Deus. E é por isso que vocês estão aqui. Cultive o fruto do Espírito em oração, palavra e comunhão. E crucifique as suas paixões com decisão e fé. E assim eu digo, que ele cresça e que eu diminua. Então que Deus possa, vamos orar. Se você quer, sabe, vencer essa carne, levante, chega até aqui para dizer, Senhor, eu quero me render mais e mais ao teu Espírito. Quebra em mim toda resistência, crucifica a minha carne, mas me faz hoje uma nova mulher, um novo homem, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, levante, se você, levante aí, vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus poderoso, Pai. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigada por essa palavra, Senhor, que nos orienta, Pai, a buscar, Senhor, o Teu Espírito, Pai. A buscar o Teu Espírito para que o Teu fruto, Pai, possa revelar a Tua face em nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra tremenda, Pai. Palavra, Senhor, que está aqui. E que hoje, Senhor, eu oro para ser implantada em nossos corações. Que possamos crucificar nossa carne.
Que possamos, Senhor, em todas as áreas na nossa vida, Pai, que ainda precisam ser queimadas, crucificadas. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus. Crucifica essas áreas na nossa vida, Pai, para que possamos ser conhecidos como homens e mulheres que são a Tua presença, a Tua cara. Nós somos semelhantes a Ti. Que assim seja. Que Tu cresças, Pai, e que nós diminuamos. Em nome de Jesus. Amém.